Agora vamos de entrevista. Segunda é feriado do Dia do Trabalhador e hoje Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Vamos falar então sobre esse assunto com o engenheiro de Saúde e Segurança do Trabalho da Estes UFO. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Guilherme. Boa noite, Larissa. Boa noite, telespectadores. Boa noite, trabalhador, trabalhadora. Boa noite, empresariado. Me sinto extremamente satisfeito pelo convite de estar aqui nessa noite para falar um pouco desse tema que é tão central na vida de todos nós, segurança do trabalho. Isso mesmo, e a gente agradece a sua presença também. Vamos falar dessa data, como foi instituída essa data, 28 de abril, como esse dia? Exato. Basicamente, dia 28 de abril, ele foi instituído como Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho. Muitas pessoas ficam, e às vezes imaginam que é por causa do acidente que aconteceu em Framingham, West Virginia, em torno de 20 de novembro de 1968. Portanto, não foi em decorrência necessariamente da causa desse acidente, mas sim por uma série de consequências desses acidentes posteriormente, Os Estados Unidos ele já sofreu uma série de consequências com relação ao acidente de trabalho, já era campeão mundial, chegava a morrer 15 mil pessoas, 15 mil trabalhadores em decorrência de acidente de trabalho, teve uma série de pressões no Congresso americano, e em torno de 1970 o presidente Nixon, uma série de pressões, de lobbies, de empresários, de sindicalistas, instituiu a lei basicamente que resguardava, aumentava a segurança do trabalho nas mineradoras e em outras atividades econômicas, melhorando grandemente a quantidade e a segurança do trabalho dos trabalhadores. Então, o dia 28 de abril, basicamente, foi o dia que entrou em vigor a lei. Mas cabe ressaltar que é interessante que esse dia não foi dia mundial até 2003, basicamente, em segurança do trabalho. Então, em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, em decorrência das questões sindicalistas, que já tinha o dia 28 de abril como dia para se relembrar os mortos e os amputados em termos de segurança do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho achou bem de usar também o dia 28 como dia da prevenção e promoção da saúde e segurança do trabalho. E no Brasil isso foi instituído em torno de 2005 pela Lei 11.121, basicamente. Uma aula que você deu agora. E temos também o Abril Verde, que remete a essa data. Exatamente. O Abril Verde é na verdade, é uma questão de fomento do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, linkado também ao Fundacentro, que tem por intuito gerar uma série de comunicação. A ideia é mudança cultural em termos de segurança e saúde do trabalho. Basicamente seria isso. Então a ideia é levar e desmistificar uma série de paradigmas que a gente tem em segurança do trabalho, tanto do ponto de vista para o trabalhador, do empregador, do sindicalista, da sociedade civil de uma forma geral. Falando desses paradigmas, vamos então desmistificar, vamos falar a verdade, do que são esses cuidados, essa segurança e essa saúde no trabalho, o que consta nessa lista? Então, perfeito. Quando a gente pensa em saúde e segurança do trabalho, a gente tem que pensar claramente sobre a prevenção e promoção da saúde. Então, quando a gente fala de prevenção e promoção da saúde, a gente tem algumas áreas que a gente tem que abordar. A gente aborda do ponto de vista da saúde, a gente aborda do ponto de vista das ciências sociais aplicadas e a gente aborda do ponto de vista da engenharia. Então, dessas perspectivas, a gente fomenta que o ambiente de trabalho seja o mais seguro possível. Então, dessa maneira, a gente trabalha com a ideia de controle operacional, do controle de risco, basicamente, sejam quaisquer tipos de riscos presentes no ambiente de trabalho. E quais são esses principais riscos também? Então, a norma regulamentadora NR9, eu vou elencar 5, mas a norma regulamentadora NR9, ela fala basicamente de 3 tipos de riscos. Riscos físicos, químicos, biológicos, Dentre os riscos físicos, eu já posso citar aí, por exemplo, ruído contínuo intermitente, vibração localizada, vibração de corpo inteiro, pressões hiperbáricas, radiações ionizantes, por exemplo, alfa, beta, gama, x, não ionizantes como ultravioleta, campo eletromagnético, infravermelho e etc. Enquanto riscos químicos, vapores, gases, substâncias tóxicas de uma maneira geral, xenobióticos. Riscos biológicos, fungos, vírus, protozoários, bactérias. Algumas pessoas colocam também, por exemplo, alguns animais peçonhentos quanto riscos biológicos. Mas eu queria colocar nessa lista também alguns tipos de riscos que não estão englobados dentro da NR9, que é basicamente os riscos ergonômicos do ponto de vista da organização do trabalho e os riscos mecânicos e também os riscos elétricos. São muitos os riscos, então tem que ter uma segurança bem feita. E como implementar essa segurança e essa saúde dentro das empresas? Então, a melhor maneira de se implementar um programa de saúde e segurança dentro da empresa é quando você tem o que a gente chama de, dentro da segurança do trabalho, uma abordagem tanto top-down quanto bottom-up. Então, tipo assim, tanto o gestor da empresa precisa estar extremamente comprometido
comprometido com as mudanças que verdadeiramente tragam resultados significativos na realidade do chão de fábrica verdadeiramente, quanto os trabalhadores precisam estar inteiramente comprometidos em fazer com que o ambiente da empresa seja extremamente seguro. Não tem como ter um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho no pé de todos os funcionários. Então é extremamente importante que todos criem uma certa autonomia e que enxerguem a segurança do trabalho do ponto de vista coletivo, da coletividade, porque as pessoas muitas vezes tentam achar que a segurança do trabalho é um trade-off, né? Ou você produz ou tem segurança do trabalho. E a gente pensa de maneira diferente. Você consegue produzir mais com segurança do trabalho. É importante que os funcionários também usem os equipamentos, que são vários os itens. Dependendo do tipo da empresa, são muitos mesmo. Perfeito. Então, a gente tem vários equipamentos de proteção individual que são característicos para cada tipo de risco, né? Então, o objetivo dos equipamentos de proteção individual é sempre tentar diminuir basicamente a lesão, mas ele não evita o acidente. Então, dentro da segurança do trabalho, a gente tem como se fosse uma hierarquia de prioridade enquanto a mitigação dos riscos e na segurança do trabalho, sendo elas eliminação, substituição, controle de engenharia, controle administrativo, equipamento de proteção coletiva, até chegar ao equipamento de proteção individual. Então, às vezes, muitas pessoas ficam achando que segurança do trabalho é só entrega de equipamento de proteção individual, e isso não é. É uma medida muito mais profunda em termos de promoção e promoção da saúde, né? Parafraseando um autor bem antigo, que ele dizia assim, se a gente for cuidar da segurança do trabalho só na entrega de EPI, seria como regar a planta pelas folhas, não tem utilidade. A gente tem que ir na raiz do problema. A raiz do problema é muito mais sistêmica, organizacional, muito mais envolvida com alta gestão e um clima organizacional, claramente. Todas as empresas precisam desse cuidado, não só as indústrias, né, que trabalham com essas cargas mais pesadas, mas empresas menores também têm que ter alguns cuidados importantes, até com a ergonomia. Perfeitamente. A segurança do trabalho é algo que... o trabalho ele é central na vida das pessoas, né? E onde tem trabalho tem algum tipo de risco envolvido. Então, desde uma padaria até uma empresa aeroespacial, uma petroquímica, precisa ter cuidados. Por exemplo, muito provavelmente alguns dos telespectadores não saibam que, por exemplo, poeira de trigo pode gerar uma pneumoconiose, né? Uma fibrose pulmonar por causa da ingestão de poeira de trigo. Então, as pessoas precisam ter cuidado tanto dentro de uma padaria e, ao mesmo tempo, numa indústria aeroespacial. E a gente percebe essa grande utilidade dessa disciplina. E muitas vezes as pessoas se esquecem dessa centralidade, né? O trabalho é central, as pessoas se alegram, se desenvolvem, crescem profissionalmente, mas o trabalho também tem adoecido muitas pessoas têm falecido, sido mutiladas, então é importante a gente controlar esses riscos e trazer ele para dentro da normalidade. E as pessoas têm que ver que a importância de ter um profissional dentro das empresas também, que cuida dessa segurança de trabalho, dessa saúde. Perfeitamente. Cada vez mais profissional qualificado, porque Sim. A segurança do trabalho ela é extremamente holística, né? Tinha um professor meu que ele falava assim claramente, se eu for analisar o trabalhador do ponto de vista parcial, por exemplo, só do ponto de vista psicológico, a minha análise está fadada ao fracasso. Sim. Então eu preciso analisar ele do ponto de vista fisiológico, sociológico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da engenharia. Então a gente precisa de um profissional extremamente qualificado em diversas áreas para que ele possa ter o diálogo e entender o ser humano, o trabalhador do ponto de vista da integralidade. Isso mesmo. E por isso a UF também está presente nessa formação de profissionais qualificados. Perfeitamente. Me orgulho muito de ser professor aqui da Escola Técnica de Saúde aí desde 2019. O curso Técnico de Segurança do Trabalho da UFA aí é pioneiro em diversas áreas, né? Nós temos um corpo aí multidisciplinar, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos engenheiros, temos psicólogos, administradores, para oferecer ao aluno ou aos alunos que nos procuram, ou às empresas que nos procurarem, a melhor capacidade técnica possível, né? Vale ressaltar que o curso Técnico de Segurança do Trabalho tem feito investimento pesado, tanto do recurso do Estado de Minas Gerais, quanto do próprio recurso da universidade. Só em janeiro fizemos um investimento no laboratório de multimídia em torno de R$70 mil, e tivemos um investimento de R$1 milhão e poucos mil relacionado ao laboratório tanto de higiene ocupacional quanto de toxicologia ocupacional, que vai gerar bons frutos aqui para a região do Triângulo Mineiro. Que bom, sucesso aqui para a nossa região. Então, para a gente partir para o encerramento da nossa entrevista, aproveitando essa data de hoje, segunda-feira também, Dia do Trabalhador, o seu recado final para quem está nos assistindo. Tudo bom. Eu convido a todos que não conhecem a Escola Técnica de Saúde a conhecer o curso de Segurança do Trabalho.
você empresário, você trabalhador, você e etc. Qualquer pessoa que se interessa por esse tema, a Escola Técnica está aberta para discutir, nos chamar para fazer uma semana interna de prevenção de acidente, conversar as estatísticas de acidente do trabalho, a melhor forma de promoção e saúde do trabalho dentro da tua empresa. O corpo docente está inteiramente voltado para isso. E você trabalhador, você trabalhadora, você empresário, você dono de casa, dona de casa, etc. Esse tema é central na nossa vida. Eu quero trazer aqui para você essa reflexão, né, que a gente deve observar as normas de segurança do trabalho, não só do ponto de vista de que cumprir uma lei, mas sim entender a importância e a centralidade na nossa vida. Né? Eu sugiro que você talvez converse com alguém que já sofreu algum tipo de acidente de trabalho ou sofre de alguma doença ocupacional. Você vai ver a quantidade da incapacidade que essa pessoa pode estar sofrendo e você tem que trazer esse pertencimento para o teu coração para saber a importância que é cuidar da vida do outro, que é da vida das pessoas, e isso é o que me fomenta, me dá alegria de trabalhar nessa área. É a responsabilidade, né? E a prevenção também é sempre um grande remédio. Exatamente, é sempre um grande remédio, uma grande responsabilidade e que a gente tem que tratar com todo cuidado e carinho. Exatamente. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo Dia do Trabalho adiantado, dia 1º de maio. Muito obrigada pela Muito obrigado, Larissa, e muito obrigado, telespectadores, por esse momento. Boa noite.